Isso facilita a nossa vida cristã no dia a dia. Uma querida que orou aqui agora sobre o que o Senhor falou com ela, que ela estava trocando a fralda do bebê ali, e que aquilo é uma adoração, e de fato é uma adoração. Porque os verdadeiros adoradores encontram em tudo motivo para adorar o Senhor. Eu estou muito feliz com o Senhor e poder estar dando aqui a minha justa parte com vocês. Não me vejo aqui como alguém que sabe alguma coisa a mais que ninguém. Eu sou apenas um cooperador que Deus colocou uma carga no coração. E quero que todos se sintam livres para cooperar com a edificação do corpo, nesse compartilhar da palavra. Eu estava meditando em Mateus capítulo 17, Mateus 18, João capítulo 17, Filipenses capítulo 2, e todos eles falam sobre unidade. E assim, explodiu na minha mente uma chave sobre a unidade, e que a unidade é a força da igreja, e que sem a unidade do corpo de Cristo, muita coisa se perde, muita coisa não avança na igreja. Aí eu quero compartilhar com vocês todos os textos que eu li, que eu meditei, mas quero deixar bem aberto para que todo mundo possa me interromper a hora que quiser compartilhar e acrescentar. E eu não quero me sentir assim aqui na frente e vocês lá não. Eu quero me sentir cercado por vocês e todos nós aqui cooperando um com a vida do outro, porque todos nos edificamos, né? O primeiro texto que eu queria ler está lá em João 17, que é a oração de Jesus. Eu estava falando ali para Ailton que às vezes a gente lê aquele texto ali e parece que é uma oração surreal, que ela nunca vai acontecer, ou que ela não teve propósito em ser dita daquela forma. Mas a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E quem falou aquilo foi o Verbo eterno, o Deus conosco, o Deus Emanuel. E aquilo que ele orou se cumprirá, e se cumprirá na igreja. Infelizmente, talvez nem todos estejam atentos à necessidade de se colocarem no lugar do cumprimento dessa palavra, mas é para todos. Eu, conversando com o Ricardo ali outro dia, aí o Ricardo falou assim, Deus não tem distinção de amor para nenhum filho. Em outras palavras, ele falou isso. Mas alguns filhos preferem mais a Deus do que outros. Quem é pai é que sabe que tem aquele filho que dá aquele trabalho, não quer obedecer, não quer dar mais trabalho. E tem aquele outro que, pai, quero estar com você, quero fazer o que você manda. É natural que o pai vai se inclinar para aquele que está ali em obediência. E a gente viu isso na vida prática de Jesus. Jesus saiu para o ministério dele aos 30 anos de idade. E quando ele saiu, ele foi cumprindo a lei ali como filho em casa de seus pais. Mas quando ele sai ao ministério, que ele vai ser batizado para cumprir toda a lei, o que é que a voz no céu diz, né? Este é o meu filho amado, nele eu tenho prazer. Então, há uma distinção em o Senhor dizer isso. Quantas vezes ali no Velho Testamento o Senhor falava que Davi era um homem segundo o coração do Senhor, Moisés era um homem que andou com Deus, mas que eu me lembro, a nenhum deles foi dito, este é o meu filho amado, nele minha alma se compraz. E eu fico transmitindo isso para a igreja, para o corpo dele, para a sua noiva, e a expectativa que esse noivo tem de um dia realizar o seu casamento nas bodas, lá nas mansões celestiais, diante do Pai. E essa noiva precisa ser uma noiva imaculada, santa. E para que isso aconteça, é preciso unidade, unanimidade. João, capítulo 17, alguém pode ler para mim, por gentileza? Versículos de 21
a 23. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que tens me dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Aleluia. É Jesus orando ao Pai. É Jesus dizendo a expectativa dele com seu corpo, com a sua noiva. É Jesus falando de todo o trabalho que ele derramou a sua alma. E a palavra diz lá em Isaías que ele verá o labor, o resultado do seu labor, o fruto da sua alma. É como um marido que santifica a sua esposa, que dá a vida por ela, faz tudo por ela, se sacrifica por ela. É um espelho que Paulo fala, né? É Jesus, aí ele diz, como é que isso será? Como ele está trabalhando para que isso aconteça? A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Isso aqui é muito profundo para mim. Esse é o modelo da nossa unidade, de como deve ser a nossa unidade. Assim, Robson tem que sair de cena, Joelma tem que sair de cena. É Cristo em mim, é a esperança da glória de Deus. Deus não tem nenhuma expectativa em nenhum de nós. Se o nosso eu, se a nossa própria vida, o nosso próprio jeito de ser, o nosso próprio pensamento nos atrapalhar para alcançar essa unidade, só há um lugar para ir, a cruz. Não podemos dividir e nem deter o cabeça. E tem um texto em Efésios que fala, e não detenhamos o cabeça. E às vezes a gente lê aquilo e não entende o que é deter o cabeça. Deter o cabeça é não viver a verdade daquilo que o cabeça ensinou. É não praticar aquilo que o cabeça ensinou concernente à unidade. Unidade de fé, unidade de espírito, unidade de linguagem, unidade de pensamento. A Amanda mencionou aqui sobre espírito de adorador. Eu me reportei ao texto de João 4, da Samaritana, né? Que vem a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Às vezes a gente só se detém naquela parte ali em espírito, né? Ou seja, de andar em espírito de adoração, de atenção. Mas a outra parte, em verdade, ali é que só há uma verdade. É a verdade de Jesus. Não a minha verdade, não o que eu acho, não a forma ou o modelo que eu tenho na minha cabeça como devem ser as coisas. Cristo foi quem fundou a igreja na terra. Cristo foi quem fundou e inaugurou a sua noiva na terra. E ele tem um modelo. E ele é o modelo. E o modelo é que todos sejamos um. Os 3 versículos falam isso repetidas vezes. O 22 fala a mesma coisa. Eu lhes tenho transmitido a glória que me deste. Tudo que estava no céu com relação à unidade e comunhão, Jesus trouxe à terra e nos transmitiu. No caso ali, os 12 discípulos dele. E disse para os 12, olha, esse é o modelo. O modelo é assim, unidade. E aí se você vai ver lá em Mateus 17, Mateus 16 e Mateus 18, você vai ver primeiro ele dizendo para Pedro, Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra, sobre essa rocha que é ele, edificarei a minha igreja, e eu te darei a chave do reino dos céus. E tudo que ligardes na terra será ligado nos céus. Como eu posso, na minha casa, comprar um carro
sem que antes eu sente com a minha esposa e veja com ela as finanças e a gente em comum acordo ande com isso. Se nós não concordarmos com aquilo, não tivermos unanimidade daquilo, aquilo vai dividir o lar. Aquilo vai ser um problema na casa. Se eu não falar a mesma linguagem com a minha esposa na condução dos filhos, na condução da casa, vai haver um rompimento. E como Cristo faz, e como Paulo faz, essa comparação entre Cristo e a igreja, e entre o marido e a esposa, isso é tão grave, e o exemplo é tão fácil de compreender, o nível de unidade que ele espera da igreja, que a Bíblia fala que se nós brigarmos, né, o marido e a mulher brigar, que aquilo precisa ser resolvido antes de passar um dia para o outro, porque senão as nossas orações são interrompidas. Da gravidade que é isso, da unidade, da comunhão. Então você imagina isso na igreja. Então assim, eu me pergunto, às vezes, por que a gente às vezes tem tanta dificuldade de avançar no evangelismo, avançar no amadurecimento, avançar no serviço, avançar na multiplicação de vidas. E aí essa semana me veio à mente, falta unidade. Falta unidade. E quando Jesus fala isso para Pedro, o que ligardes na terra será ligado no céu, só se pode ligar as coisas se houver unidade, se eu comungar com vocês das mesmas coisas. E que coisas são essas? Aí está lá em Atos capítulo 2, 46. E perseveravam unânime na doutrina dos apóstolos, e tinham uma vida comum em unanimidade. Aquelas coisas só começaram a acontecer porque havia unanimidade. Os milagres, a multiplicação de vidas se convertendo, a doação de vida pelo Evangelho, isso só acontece com unanimidade. Aí voltando para Mateus, vamos ler Mateus, por favor. Alguém lê ele. Mateus 18. Antes de Mateus 18, Mateus 16, 19, por favor. Alguém leia um e alguém leia o outro. E o 18 pode ser o versículo 17 e 18 também. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. 18, 17 e 18. Se ele não nos atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considere-o gentil e publicano. Em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu. E tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Igreja, Jesus está dizendo e iria nos dar uma chave. Fiquei pensando assim, que chave é essa? Para que serve? Abre o quê? Fecha o quê? Me leva até aonde? E o próprio texto está indicando que chave é essa. O que ligardes na terra será ligado no céu. O que desligardes na terra será desligado no céu. Como ligar alguma coisa, como concordar com alguma coisa que eu não tenha unanimidade, que eu não pense igual. Não é pensar parecido, não. É ter entendimento da palavra de Deus para pensar igual, de modo unânime, igualzinho. Não, eu concordo com isso aqui que a palavra está dizendo, que se confessarmos, um exemplo, as nossas culpas uns aos outros e orarmos uns pelos outros, seremos sarados. Bem,
Se eu não entender isso, não crer nisso, como eu vou concordar quando um irmão vier confessar os seus pecados para mim, e eu vou ter ciência que se eu orar por ele, ser-lhe-ão perdoados os pecados? Aí o outro texto que foi lido por João aí, ele diz isso, que a igreja tem o poder de perdoar os pecados. E lá nas cartas vai lá dizendo que nós podemos orar uns pelos outros para que sejam perdoados os pecados. Mas sem essa compreensão, sem essa unidade de pensamento e de fé, como ligar isso na terra para que isso aconteça no reino dos céus? Então precisamos ter unidade. A chave do desenvolvimento da igreja, do crescimento da igreja, é unidade. Unidade em quê? Está lá em Atos. Bora ler Atos aí. Acho que 2:46, se não me engano. Para não ler tudo, né? Porque Atos ali é fantástico, capítulo 2. Quem achar pode ler. Perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e simplesmente de coração. Gente, eles perseveravam, mas de que forma? Unânimes. Acho que vale a pena ler o 42 também. 47. Então vamos ler aí, de cima até embaixo. 42 é. 47 é o coroado 46. Lê do 42 ao 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo que cada um havia de mista. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que se haviam salvado. Perseveravam está nesses textos duas vezes. O primeiro é a forma, na verdade, o segundo é a forma, em unanimidade. O primeiro é perseveravam em que eles tinham unanimidade? Na doutrina dos apóstolos. Na doutrina dos apóstolos. Aí a gente pode se perguntar qual era a doutrina dos apóstolos? A mesma de Cristo. Eles só replicaram. Aqueles 12 homens só replicaram tudo que Cristo ensinou. Dá o que te pede emprestado, não vires as costas. Dá a outra face do rosto. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Ensinamos a guardar todas as coisas. Batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Falar sobre a vida de Cristo, sobre a morte, sobre a ressurreição, que Ele veio do céu, nos fez um corpo, nos colocou em um corpo. Toda a doutrina que a gente ali resumiu ali em princípios elementares. Isso é o nome que a gente deu. Mas a doutrina dos apóstolos é aquela resumida ali. Se nós tivermos fé e o mesmo pensamento e unanimidade e as mesmas práticas, aí seremos invencíveis. Seremos invencíveis. Quer ver que isso é uma chave do reino dos céus? Eu meditei em um texto que, assim, eu nunca havia feito correlação com unanimidade e muito menos com relação à igreja. Gênesis 11, versículos 6 e 7. Assim, eu fiquei boquiaberto ali. Poxa, Deus já sabia disso lá. E vem Jesus e nos ensina isso, nos dá a chave disso. Só que às vezes a gente fica sendo negligente com essa chave. A gente não trabalha para que a igreja se torne unânime em todas as coisas, de mesmo pensamento. Parece que não tem nada a ver, mas alguém lê aí.
Gênesis 11, capítulo 11, versos 6 e 7. E disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não estenda a língua do outro. Vê bem, a gente está falando aqui de um povo ímpio, de um povo perverso, que queria alcançar o céu, ser igual a Deus. Vai ali, começa a construir a Torre de Babel ali sobre a liderança de Nimrod, que era um guerreiro lá naquela época, muito temido e até idolatrado pelo povo dele. E quando eles estão construindo lá aquela torre, aí a palavra diz assim, como a irmã leu: eis que disse o Senhor, eis que o povo é um. Joãozinho. Irmão. Pois é. Então assim, olha bem o que o Senhor fala. Eis que o povo é um. Um em quê? Por que aquele povo era um? Eles tinham o mesmo objetivo. Queriam construir uma torre. Queriam chegar, alcançar ao céu. Queriam não ser espalhados novamente pela terra. Tinham a história do dilúvio, eles não queriam que aconteça. Eles iam se defender da ira de Deus. Olha o nível de rebelião daquele povo. Eles estavam criando uma fortaleza para defender a sua própria raça humana ali. E aí Deus vem e observa: eis que o povo é um. E seguindo aqui ele diz: e todos têm a mesma linguagem, falam a mesma coisa, não há diferença nos objetivos. Olha, vamos comprar o carro vermelho. Vamos comprar o carro vermelho. O que é que eu tenho que fazer? Fabrico pneu, fabrico motor. Todos estavam dando sua justa cooperação ali, faziam tijolos de barro. É a primeira vez que eu vejo mencionar ali na Bíblia também. E eles ali não estavam construindo nada de pedra não cortada, era um negócio de fazer mesmo tijolo lá e tal. Eles já tinham tecnologia ali para isso. Estavam ali fazendo e falavam a mesma coisa. Ou seja, tinham o mesmo objetivo. Aí o que me impressiona agora é o que vem Deus e fala sobre isso. Primeiro ele diz que o povo é um, falam a mesma coisa, e aí olha a atitude que Deus tem que tomar e por que ele toma essa atitude. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, ou seja, vamos confundir a língua deles para que eles não falem a mesma coisa. Para que um não entenda a linguagem do outro. Antes, aqui em cima. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentarem. Pensa nisso, gente. Tudo que aqueles caras fizerem ali, eles vão ter bom êxito. Para o mal, mas terão êxito. E por que eles teriam êxito? Porque eles eram um, falavam a mesma linguagem. Tem uma chave aí, é a chave que Jesus ensinou lá em Mateus. Ser um, falar as mesmas coisas. Aí o que acontece lá que Jesus diz na frente em Mateus? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas para que isso aconteça, a igreja precisa ser uma, falar as mesmas coisas. Nós precisamos ter unanimidade. E aí sim, o que ligarmos na terra será ligarmos no céu. Senhor, a família de João está desempregada. Senhor, abre uma porta, a igreja se concentra. Senhor,
Tem esses novos aqui que precisam ouvir o Evangelho. Senhor, repreende todos os espíritos de confusão na mente dele. Foi isso que aconteceu em Atos dos Apóstolos. Eles eram um, perseveravam unânimes, e aí sim as coisas aconteciam. Os milagres aconteciam, todas as coisas aconteciam. Agora, uma outra coisa que eu observei aqui, e aí Jesus fala isso, ora em João isso, mas lá no final ele dá o ide de Mateus, mas aí ele diz: olha, fiquem agora em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Estava faltando aqui, para que aquilo tudo que aconteceu em Atos fosse acontecer, o poder do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. O Pai já quis a família, o Filho já veio aqui e pagou o preço por ela. Agora, para que essa unidade aconteça com essa perseverança, com essa unanimidade, é preciso a unção, a descida, a moradia, o poder do Espírito Santo. Aí você vai ver, lá em Atos, logo, bora ali em Atos capítulo 1, vamos voltar para Atos. Um 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Então aqui a gente já tem a receita de Jesus, sabemos qual é a chave. Agora precisamos ser cheios do Espírito Santo. Todos, jovem, velho, criança, homem, mulher. E eu digo isso com propriedade. Se nós não nos enchermos dia a dia, se eu não procurar o Senhor todos os dias, eu vou ser um mau marido para minha esposa. Vai ter uma hora que eu vou ser áspero com ela. Vai ter outro momento que eu não vou ter paciência. Isso precisa ser diário. Nós temos aqui um desafio de Jesus. Pai, faz deles um, como eu sou um em ti, para que o mundo creia que tu nos enviaste. Então, nós temos um desafio, que é sermos um. Para cumprir esse desafio, ele já sabia que a gente não conseguiria de modo próprio. Ele nos deu o seu Espírito Santo. Então a convocação, o desafio, o convite que o Senhor faz à igreja em Foz do Iguaçu é para nós darmos a nossa justa cooperação. Precisamos ser um. E nós não vamos conseguir ser um sem depender do Espírito Santo todos os dias, sem o poder do Espírito Santo todos os dias, mas é todos os dias mesmo. Então, tem alguns outros textos que eu vou fazer questão de ler, só para fixar mais. Vamos ler Efésios 4:3, por favor. Alguém pode ir lendo. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Isso é uma ordem. Procurando manter a unidade do Espírito. A igreja precisa ter unidade de Espírito. O 13. 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida de estatura completa de Cristo. Olha como isso é forte. Unidade de fé.
seja, a expectativa é até que todos. Deus tem expectativa em cada um de vocês aqui na igreja, até que todos vocês cheguem à unidade de fé. E quando vocês chegarem, quando nós chegarmos à unidade de fé, o que acontece? O restante do texto. Lê novamente, querida, por favor. Para que todos cheguemos à unidade de fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida, estatura completa de Cristo. A medida da estatura completa de Cristo. Cristo em vós, esperança da glória. O Espírito Santo de Deus está formando a pessoa de Jesus em nós. Ele é o modelo. Ele é a referência. A referência de unidade é a Trindade. Essa é a nossa referência. Nós não temos outra referência e nós não temos outro modelo. Esse é o nosso desafio, igreja. E esse é o desafio individual de cada um. E como vou tomar sempre a palavra da irmãzinha, porque a base que ela usou foi em espírito e em verdade. Começa na casa de cada um de nós. O filho com o pai com a esposa com o marido. Toda essa doutrina, ela é para ser vivida e praticada. Algumas vezes eu tenho conversado lá, compartilhado com o Isaac e os irmãos lá em Paraguai. Isaac já sabe que ele não pode deixar a bola pingando comigo de eu quero fazer assim. Ele já sabe que não pode falar isso perto de mim, que eu digo, por que não faz? Não pode. Está esperando o que para fazer? O que te impede? Teu eu? Teu ego? Mas tu não largou lá na porta? Tu não deixou na cruz? Por que isso ainda está te atrasando? Você não já sabe o que fazer? Se não faz, peca. É o que está aqui. Nós não temos mais opção. Cristo em vós, esperança da glória. Senhor, está difícil, não consigo. O corpo está aí para isso. Confessar as nossas culpas uns dos outros, orar uns pelos outros, pedir ajuda um ao outro. Isso é o mover do corpo. E o Espírito Santo, que é o sangue nesse corpo, que é o Espírito de Cristo na igreja, vai nos conformar à sua semelhança, à sua imagem e à sua semelhança. Nós precisamos uns dos outros. Igreja, nós dependemos uns dos outros. É mais forte. E se você pensa que você consegue ser igreja de Cristo sozinho, isolado, leva a sua vida particular, querida, você ainda não teve revelação do que é o corpo do Senhor. Você com certeza não vai conseguir viver unidade. Deus não tem apêndice no corpo. Deus só tem fluxo no corpo. E o fluxo é pelo Espírito, que é quem traz a unidade, quem traz a revelação da sua vida. E aí não detenha o andamento da cabeça, as ordens do cabeça no corpo. Ô Robson, repete essa última frase, por favor, para eu anotar aqui certinho. Se você acha que viver isolado, que você falou? Sim. Não há membros isolados, né? Eu não sei exatamente como foi que eu falei, não, mas é difícil repetir. Você não teve revelação. Isso. Acho que eu entendi o que o Isaac quis dizer. Que Ajuda aí. a unidade tem alguns tripés, e um deles é a comunhão. É indispensável a comunhão para a unidade. Graças. E quando há comunhão, há transparência, há andar na luz, há ajuda, há mutualidade. Filipenses 2, tanto o versículo 2 quanto o versículo 4. Completai o gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros.
isso aqui, ó. Completai meu gozo, para que sintais o mesmo. Tende o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Se eu parar de atentar para aquilo que é próprio meu, para o que eu acho, para o que eu penso, eu não vou ter dificuldade de servir Isaac. Mas se eu ficar pensando que o que eu acho, que o que eu sei é melhor do que o que ele acha, do que o que ele sabe, eu vou estar fazendo por vanglória e partidarismo, e não tendo a humildade que houve em Cristo desde a eternidade, que sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Ele tinha direito disso, mas ele não considerou isso. Antes de si mesmo, se esvaziou. Se ele é o modelo, eu tenho opção? Eu não tenho opção. Eu preciso me esvaziar. Eu preciso pegar o cara e lavar os pés dele. Nós que entramos na porta do reino, aceitamos o Senhor como governante, não temos mais opção na nossa vida. Ou é dele ou não é dele. Ou eu coopero ou eu atrapalho. Quem não é a nosso favor é contra nós. Então a gente está aqui entendendo o modelo de unidade que o Senhor espera de nós. Como Ele e o Pai são um desde a eternidade. Esse é o modelo, esse é o desafio. Mas Ele é tão bom e tão generoso que Ele veio, recebeu o Espírito Santo, nos mostrou que como ser humano nós podemos ter essa capacidade sobrenatural de vivermos essa excelência de vida. Como? Com o poder do Espírito Santo. Esse esperar do Robson egoísta, que pensa primeiro em si, não vai. Tem que ser cheio do Espírito Santo. Ninguém vende suas propriedades para dividir com o outro que precisa. Ninguém que tem 2 carros pega um e dá para o outro, se não for pelo poder do Espírito Santo. Mas nós não fomos chamados para viver isso esporadicamente, de vez em quando, ou quando eu achar conveniente. Nós somos chamados para viver isso, porque nós não somos daqui. Nós somos de lá. Nós somos de outro reino. Nós somos de outra eternidade, de outra verdade, de outra vida. Isso aqui é só uma universidade, uma faculdade, onde às vezes a gente é aprovado, às vezes é reprovado, mas nós não podemos deixar de perseverar na unanimidade e na doutrina dos apóstolos. Esse é o desafio da igreja de Foz do Iguaçu. Eu assim, conversando com vários aqui, irmãos que eu já tenho tido intimidade e comunhão, eu percebo que assim, cada um, a gente veio de várias localidades, e cada um teve várias formas de enxergar algumas coisas, mas a doutrina da fé sobre batismo, imposição de mãos, ressurreição de mortos, propósito eterno de Deus, é o que está escrito. Nada que seja nem além nem aquém disso deve ser parâmetro para nossa mente, porque senão não teremos unidade de fé. O parâmetro é o modelo, e o modelo está ali. Jesus veio, chamou 12, ensinou a 12, tinha 3 mais íntimos, tinha um momento que estava com 120, tinha um momento que estava com a multidão, tinha um momento de intimidade, e tudo que ele fez com ele, com aqueles discípulos, era o dia a dia, era a vida comum, dia a dia, era a vida comum dele ali. E quando ele foi ascender ao céu, ele disse para eles: olha, eu sei que vocês humanamente não vão conseguir, mas eu vou mandar o Consolador. Esse vai ensinar vocês todas as coisas, ele é que vai falar sobre mim. Não tenham medo de falar em lugar nenhum, porque o Espírito Santo vai estar em vocês, vai falar através de vocês. Então, só nos cabe, a nossa parte é simples. Eu acho que é o privilégio, na verdade. Nós somos privilegiados em sermos chamados de raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a
fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, a virtude do Senhor está no coração de cada um de nós. O Senhor, essa geração aí fora, só vai acreditar que o Senhor está conosco se nós formos um. Se nós formos um, e se nós perseverarmos na doutrina dos apóstolos, que é a dele. Eles só replicaram. Eles 12 homens só replicaram o que aprenderam de perto com Cristo. E bem-aventurados somos nós que não vimos, mas cremos. Então nós somos desafiados a dar esse passo de fé, a crer que ser unânimes é indispensável para alcançar o reino dos céus. Amém? Está franqueado aqui, se alguém quiser. Pode não, deve, Jack. Não, só uma coisa que, quando você estava falando, né, no texto de Efésios 4, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, tem uma consequência de quando não há unidade. O 14 fala dessa consequência. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcias enganam fraudulosamente. Então, quando não há a unidade, a igreja fica à mercê desse vento de doutrina e dessa inconstância, né? Então, quando você falava da doutrina, ela tem uma característica, né? É legal que ali os discípulos não precisavam nem falar, né, que doutrina é, que era uma doutrina, né? Mas hoje existem várias doutrinas. E a falta de unidade no corpo, ela deixa a gente refém a essas doutrinas. E a gente começa a acrescentar fermento na igreja, né? E essas coisas vêm trazendo divisão. Então eu começo a pensar diferente, né? Algo diferente, porque eu ouço coisa diferente, porque eu vejo coisa diferente. Começo a me basear em experiências e não na palavra. Então, legal, amém? O irmão teve uma experiência com Deus, amém. Mas a minha base é a palavra, isso é fixo, né? Então eu não posso começar e trazer, porque Deus fez assim com ele, então é assim que Deus faz. Não, a palavra é essa, né? Então quando a gente está fixo na doutrina, né? Ali. Então só um contexto, porque a falta dessa unanimidade gera vento de doutrina, né? Isso aí, esse é o prejuízo. Eu lembrei duas experiências assim que até na prática, né, sobre essa questão da unidade. Uma foi que eu estava no meu escritório trabalhando, que é o meu carro, e o Senhor me trouxe no coração, né, porque o meu pai recentemente foi ordenado pastor em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e não sei porque eu estava ali orando em espírito, e o Senhor me trouxe para orar por ele e pelo Jota, que é o companheiro, e sobre unidade. Eu comecei a orar sobre isso, né, sobre unidade, para que o Espírito Santo gerasse esse vínculo, ao ponto de que não olhasse dois pastores, mas eles fossem um, falando, vivendo, praticando. E aí a gente foi recentemente para Campo Grande para ajudar nas questões do meu avô lá, e eu tive um encontro com eles dois, participando ali, e eles estavam falando sobre unidade. Aí eles falando sobre unidade, aí eu falei para ele, mano, deixa eu abrir um negócio com vocês aqui. Um dia o Senhor me levou a orar por vocês sobre unidade e tal. Aquilo foi um quebrantamento no coração deles, porque eles estão zelosos quanto a isso. Porque o Jota tem 20 anos de igreja, digamos assim. Meu pai chegou agora, alguns meses. Mas para que os irmãos também, a vida deles não levasse a igreja a olhar assim, alguém muito tempo, alguém mais novo, mas que a vida comum deles, pelo que o Espírito Santo gere neles, tivesse poder para gerar isso no meio da igreja, no mundo ali, aos que estão ao redor. E foi muito bom, entendeu? Ver o Senhor fazendo isso, né? Que a unidade, ela transcende, porque quando a gente fala unidade, a gente às vezes olha muito do cerco aqui, né? Pequeno. E primeiro tem que acontecer isso, entre nós que estamos aqui, nessa sala, né? Esse é o primeiro ambiente que tem que começar. Mas ela transcende isso, né? Você vê, isso acontece de longe também, por causa que o corpo é um, né? Esse fluxo, ele não corre, ele passa por fora, mas ele roda o mundo todo. E um outro foi que eu e Maiara passamos por uma turbulência em casa, né? Mais por uma questão ideias,
ansiedade, né? São coisas do nosso coração, do homem, né? Que precisamos lembrar sempre de deixar os pés do Senhor e tal. E aquele negócio foi nos angustiando, e a gente orando, e precisamos abrir com alguém e tal. Conversava com um, orava e tal, mas aquele negócio nos oprimindo de uma forma, né? Porque nós não nos conhecíamos e não entendíamos ainda como que funcionava, né, a nossa cabeça, a nossa personalidade. Aí um dia o Senhor leva o Justo, sua esposinha lá em casa, eles apareceram lá, eu falei, ué, mas eu abri com o João, né, o João falou, aí eu perguntei, mas o João falou alguma coisa com vocês? Aí ele falou, o quê? Tá tudo bem? Aí eu falei, não, senta aí, tá? Aí eles sentaram, e ali passamos 2 dias, onde nós fomos consolados, ensinados, animados, confirmados na fé, né? Então, a unidade, ele só tem o que acrescentar, entendeu? É ânimo, é graça do Senhor, é vida do Senhor, né? E experimentar isso é o que nos torna ainda mais convictos da certeza, né, que temos nele, né? Possamos mesmo experimentar, como o Robson disse, não às vezes não, né? Não é uma vez ou outra, uma vez a cada mês ou uma vez no ano. Todos os dias estar atentos mesmo a essas necessidades. Coríntios também. Sim. Já leio Coríntios? Coríntios 10? Coríntios 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Glória a Deus. Mesma disposição mental. Se você pensa diferente, mesmo assim, se dispõe a pensar igual. Aleluia. É um voo de Paulo à igreja. Eu estava ouvindo você falar, tentando discernir, né, de um didaquê que você está trazendo sobre a unidade. E além do didaquê, a palavra também nos traz querigma, né, que gera fé, mas também apresenta exemplos, né? E ao que me veio à memória foi a experiência, né, o zelo que Paulo teve em perseverar na unidade e preservar a unidade entre as igrejas das cidades que ele ia proclamando. E me veio aqui, quando ele escreve aos Gálatas, ele já fala assim, né, em Gálatas 3: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Então tinha uma questão aqui, né, entre justificação pela fé, por obras da lei, etc., né? Quero apenas saber isso de vós: recebeste o Espírito por obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, agora estejais vos aperfeiçoando na carne. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, uma exortação de Paulo, né? Porque já os Gálatas indo se desviando daquilo que foi proclamado a eles, e Paulo voltando o trem para o trilho, né? E outro momento em Atos, queria que os irmãos me acompanhassem na leitura. Ela é um pouquinho extensa, mas a gente consegue ver o zelo da unidade aqui também, né? Atos 15, do 1 ao 11.
Bem? Bom, alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Então, olha só, né? A revelação que Deus deu através de Paulo foi de que a justificação seria pela fé. Porém, alguns já estavam desviando a doutrina, falando que não, precisa circuncidar, certo? Precisa perseverar ali no costume de Moisés, né? Tendo havido da parte de Paulo e Bernabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros entre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Então, olha só, teve uma dissensão, é pela fé, é pela circuncisão, não sei o quê. Eles pegaram, beleza, temos essa dissensão, vamos levar para Jerusalém. Vamos checar a unidade, vamos perseverar na unidade, né? Enviados, pois, no versículo 3, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram a província da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. E tendo eles chegado a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. E ungiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, voltando ao mesmo problema, agora com os fariseus. E no versículo 6, né? Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu entre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concederam. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem vossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Enfim, depois de todo esse debate, né, discorrerem acerca dessa questão, ali nos versículos 24 e 25 vem a conclusão de toda essa história. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, olha só, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens, e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, né? Então, o que me chama a atenção nesse exemplo é esse zelo, né? Houve a dissensão, e tudo bem, eventualmente nós, na nossa caminhada com a igreja, 28 também? Pois pareceu bem ao Espírito Santo, olha só, né? Ao Espírito Santo e a nós, não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem se vos guardares. Saúde, né? Brincando, tá? Brincando. Mas o ponto, esse zelo de levar, houve dissensão, tudo bem, às vezes na nossa caminhada como igreja vão surgir pontos assim, sobre
tema específico, alguma coisa que não é totalmente absoluta, enfim. Mas essa disposição de perseverar em unidade vai me levar a chegar na unidade com meu irmão. E nesse processo, mesmo que eu ainda não tenha unidade, eu sou um com meu irmão. Eu acho que você deixou isso bem claro, né? No sentido de, beleza, eu não estou enxergando exatamente como o Robson, vamos supor. Mas eu sou um com ele e, em paralelo a isso, estamos buscando unidade, termos o mesmo coração, termos o mesmo sentimento, né? E foi essa disposição que eu vi ali em relação a Paulo, né? Para que haja unidade, para que a doutrina não se perca, para que haja perseverança na doutrina, né? E foram para Jerusalém, checaram com os apóstolos, com os presbíteros. Então vejo que essa atitude precisa ter em nós também, né? Esse zelo de sermos um, de perseverarmos nas mesmas coisas, né? E para não haver esse tipo de confusão e facção e divisão no meio do corpo, né? Quando o Robson falou sobre a faculdade, que nós somos uma universidade, né, uma hora somos aprovados ou não, eu estava lembrando que dentro da universidade, por exemplo, assim, curso de engenharia tem 5 anos. Se você, desses 5 anos, você não conseguiu, você tem mais 5. Se você não concluiu nesses 5 anos, ou seja, 10, você jubila. Você precisa começar tudo de novo. Até lá, entende? Tem uma condição. Então, a gente não foi um nessa disciplina. Então, a gente não foi um no conteúdo que eles estão desejando passar. Engenharia química, por exemplo. Você precisa se especializar dentro dessa área. E assim, se você não especializou, você não forma. Há uma condição. E por que a gente relativiliza tantas coisas? Entende? Como nossas opiniões. E aí, depois dos 5 anos, se você não passa, você precisa fazer um vestibular de novo para começar a entrar de novo. E eu vejo que hoje o Senhor tem dado essa chance em a gente começar de novo, sabe? E assim, tudo bem, a gente patinou em algumas coisas, erramos em outras, mas Ele, pela misericórdia dEle, pela graça dEle, pelo mover do Espírito Santo, nos traz em alinhar novamente, poderia ter sido mais fácil antes, sabe? Mas de pegar o que Deus tem trazido hoje e levar para essa fé. Ele não nos jubila, sabe? Ele não nos joga fora, né? E ainda assim, né? Ele insiste mais anos e anos. Então, eu fiz essa analogia. Se eu puder, se tiver tudo bem, eu queria ler alguns textos. Deixa eu só... Estou muito perto do... Oi. Agora sim. Deixa eu só completar aqui uma coisa que eu acho importante do que João falou ali. Se a gente prestar atenção, ali estava nascendo a igreja e era natural que iriam surgir situações, né? E questionamentos, principalmente porque ela nasceu em Israel, o povo judeu que se circuncidava, cria na lei de Moisés. Então, Paulo e Pedro muitas vezes foram confrontados com situações ali e que eles tiveram que, se você pegar Romanos ali, você vai ver Paulo dizendo exatamente, isso aqui era a lei, Cristo cumpriu isso tudo. Não é por aí, é por fé. E é claro que nós somos resgatados por fé para as práticas das boas obras. Tiago deixa bem claro que as obras, que algumas pessoas também podem pensar, é por fé, então não preciso viver mais nada. Não. Nós fomos salvos por fé para a prática das boas obras. Esse dilema que foi trazido ali, se vocês prestarem atenção no texto que João leu, eles não conseguiam chegar em um consenso certinho, João, e ficaram ali. Mas de repente o versículo 28 disse que o Espírito Santo, junto com eles, tiveram unanimidade. Então, a dependência do Espírito Santo, a importância do Espírito Santo, por isso Cristo nos deu o Espírito Santo.
Hoje nós não precisamos inventar a roda. A doutrina toda já foi estabelecida, já há 2000 anos atrás. Mas naquela época, quando ela estava sendo estabelecida, era preciso ser evidenciada. E no caso dos gentios, quando surgiu aquela dúvida, Deus já havia usado Pedro para dirimir aquela dúvida, que foi aquele sonho que Pedro teve com relação aos gentios. O Senhor desceu lá do céu um lençol, e lá dentro tinha coisas impuras para judeus, e o Senhor disse: rapaz, não torne impuro aquilo que eu purifico e santifico. Ali Deus já havia quebrado na mente de Pedro aquela doutrina da lei, né? Quando Pedro encontra Cornélio, que prega o evangelho, ele foi temeroso, levou várias testemunhas e tal, foi temeroso, mas obedeceu a visão. E quando chegou lá, Deus deu mais outra lição para Pedro. Antes de Pedro batizar, no batismo de João, que era o batismo de arrependimento, o batismo das águas, o Senhor enche os camaradas do Espírito Santo. Aí quer dizer, Deus vem e habita nos camaradas e mora no lugar. Quem sou eu para ficar botando regra para isso? Então ali Deus já havia feito esse tratamento no coração e na mente de Pedro, para quando chegasse um momento desse aqui, Pedro ia dizer: olha, junto com o Espírito Santo, a doutrina e a ordem é que se abstenham do sangue de animais sufocados, porque lá existia, não sei se alguém já leu sobre isso, a tourobolia. Sacrificavam os animais aos deuses, e ali mesmo já cortava a carne, dava para o povo, e aquilo dali era uma prática normal. E ele disse: ó, se abstenha disso, e de relações sexuais ilícitas. Ou seja, isso permaneceu do velho ao novo, essa prática de santidade, de se abster disso. Só mantiveram isso, e ali pronto, ficaram unânimes naquilo, e sim se tornou doutrina dos apóstolos ali também. Mas quem corroborou com eles, quem instruiu e quem iluminou a mente deles foi o Espírito Santo. Então toda a doutrina, quando se fala dos apóstolos, não é a doutrina dos homens, foi a revelação que o Espírito de Deus deu para a igreja, e vai permanecer até Apocalipse, inalterada e imutável. Ninguém mexe com o que já está aí, nem acrescenta, nem diminui. E quem tenta fazer isso é só ler Apocalipse, o que é que vai dar de resultado lá no final, com relação a isso. Eu tenho o meu aqui separadinho. Vou ser bem breve, mas em Filipenses 2, que a gente leu no verso 3, fala que a gente não deve fazer nada por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Parte dessa questão de termos unidade vem de um passo anterior, que é a humildade. Porque se eu não tiver humildade, se eu não for humilde para reconhecer que os meus irmãos são a voz de Deus, a correção de Deus na minha vida, eu nunca vou ser corrigido, eu nunca vou ser tratado. E essa falta de humildade, ou não entender o que é humildade, entender que eu preciso ser humilde, chegar para o Chusky e abrir meu coração com ele, e deixar ele tratar a minha vida, isso me impede de ter unidade com ele, isso me impede de ser um com ele, isso impede o Espírito Santo de trabalhar na minha vida. A gente precisa amar a correção, porque quando a gente é corrigido, isso gera humildade na gente. Essa humildade gera a unidade, e quando essa unidade ela se completa, ela permite a manifestação dos dons do Espírito Santo. E os dons, quando são manifestos, edificam a igreja, edificam o corpo. Então, tem alguns textos, eu posso mandar depois para vocês lerem todos. Mas eu queria ler Provérbios, rapidinho. Isaac, antes de passar para o próximo texto, importante isso que você está falando aí, e você evidenciou aí que acontecendo a unidade e vem as manifestações dos dons. Eu quero dizer que antes da manifestação dos dons vem o fruto do Espírito. Sim. Está lá em Gálatas, que é paciência, longanimidade. Esses frutos evidenciados em nossa vida
Isso é argamassa da igreja. E essa humildade que Isaac falou, como é que eu vou ter unanimidade em ser humilde? Por isso que a gente fala, Cristo em vós, me perdoe, Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que se devia aferrar. Isso é feito e é catequizado para que nós entendamos que se Ele, sendo Deus, fez assim, quem é meu modelo? Como eu devo fazer? Nós não temos outro modelo, nós não temos outra opção. Esse é o modelo. Eu preciso ser humilde. Estou morrendo de vergonha de falar para Isaac, poxa, velho, fiz aquilo de novo. Mas Deus não tem outra forma de nos tratar e nos fazer iguais a Jesus. Deus não tem. Está lá em 1 João, capítulo 1, versículo 1. Se andarmos na luz, como na luz Ele está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Para eu ter os meus pecados purificados, não é eu, Deus, me perdoe que eu fiz de novo. Não. É expor os seus pecados a outro. Deus já sabe, você já pecou, gente. Deus já viu. Nós precisamos envergonhar a nossa carne. A gente precisa chegar para o outro e falar essas coisas, do mínimo àquilo que você acha que é mais vergonhoso. Deus vai te libertar, Deus vai nos libertar se a gente praticar isso. E aí estaremos na luz, como na luz Ele está. A gente não vai deixar nada em trevas, nada escondido onde Satanás pode nos oprimir, nos pressionar, nos fazer regredir até na fé. Muitos até se desviam da fé por omissão de pecado. Por omissão de pecado, muitos naufragaram na fé. Então precisamos andar na luz como na luz Ele está. E assim o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Esse é o comportamento da igreja, que precisa ter humildade, que é um fruto do Espírito. É um fruto do Espírito. Quando a igreja tiver fruto do Espírito, as manifestações dos dons são naturais. É algo natural, vai acontecer de forma cotidiana, rotineira na vida da gente. Então, eu acho que vale a catequese. Não retenhamos o cabeça. Não retenhamos o cabeça. Você pode reter o cabeça se você não sabe. Se você não confessa, se você não anda na luz, se você não é humilde, você retém o cabeça. Você é um apêndice no corpo. Eu posso ser um apêndice no corpo. Se eu não praticar as coisas com a minha esposa no meu lar, eu vou reter o cabeça. Qual o exemplo que eu vou trazer para vocês de vida? Como eu vou poder falar em verdade, ou seja, vai ficar só a verdade que eu li. Não é uma verdade vivida na minha vida que eu absorvi. Minha esposa está aqui e ela é a minha testemunha. Que, assim, se tem um cara que erra, sou eu. Às vezes o tom, eu elevo o tom com ela, mas uma coisa vocês podem perguntar para ela: se eu durmo sem resolver os meus problemas com ela. Não consigo. Deus não me deixa. A consciência não me permite. Empurrou, foi ali para o quarto, eu fico ali na sala, não tem jeito não. Vai ter que ser eu de novo, pedindo perdão de novo. Lá vai eu. Amor, filha, me perdoe. Fui áspero com você. E é isso mesmo, está lá em Pedro. Eu preciso ser sensível, porque elas são a parte mais sensível. Eu preciso ter discernimento da vida comum do lar. E não é ela não que vem. Às vezes até ela que erra, mas eu é que vou. É assim que é doutrina. Que eu preciso manter o meu lar em ordem espiritualmente, para não dar ocasião a Satanás de entrar lá. Porque ele entra, viu, gente? Ele entra, ele perturba o casal, ele perturba a vida comum do lar. Então, se não tiver humildade, como é que mesmo eu sabendo que foi ela que errou, eu vou pedir perdão? Tem que ter humildade. E tem que ser fruto do Espírito, porque humanamente a gente não faz. A gente não faz. Mas a gente que tem o Espírito Santo não consegue não fazer. A gente não tem opção, a gente não tem escolha. O Espírito Santo não deixa você em paz enquanto você não resolver. E isso é para tudo na vida da gente. Então, fruto do Espírito antes de dons do Espírito, Isaac. Vá, continue, Isaac. Rapidinho, você falando
não vou lá pedir perdão, que ele vem e pede, gente, é uma vergonha, porque eu disse, Senhor, ele está vivendo a tua vida, a vida de Jesus em nós, a gente vivendo, vai constranger aquele que realmente não está vivendo, né? E Jesus ele foi a expressão desse amor com os discípulos lá todos precisando de ajuste em muitas áreas da vida dele. A vida piedosa de Jesus, a vida de Jesus que Jesus teve, constrangia aqueles discípulos e até desafiava eles. Não, eu quero ser igual ao mestre, eu quero ser igual ao Senhor, né? Vou ler só uns textos aqui, depois eu mando para vocês. Provérbios 3:11. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. Provérbios 4:13. Pega-te a correção e não a largues, guarda-a, porque ela é a tua vida. Provérbios 15:32. O que rejeita a correção menospreza sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Provérbios 22:4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Que é isso? Oi. Aleluias. Hein, amados? Eu tô quietinho no meu canto aqui, esse grandão vem pra cá me empurrar na arena. Mas é assim, em primeira mão, ontem nós tivemos um encontro lá em Cascavel e tem um camarada lá que nem é muito bom de saúde, mas sabe bater de um jeito e dói, hein? Aí vem um amigo aqui e continua. A gente, pela idade, tanto natural, né? Eu já estou indo para 67 anos. E a idade de fé também. E ele disse algumas coisas lá que a gente faz e depois se empurra para debaixo do tapete, vai deixando para depois. E tem uns 2 ou 3 dias eu tratei asperamente a minha esposa aqui, ó, bem do ladinho. Não dá o tapa agora não. Então, amados, eu quero pedir perdão a ela aqui diante de toda a igreja. Tratei ela bem áspera mesmo. E olha que em parte eu tinha razão. Então a gente sobe nessa manca na hora, né? Mas realmente é isso que o Rob falou. Que Deus possa me consertar. E incrível que pareça, o versículo usado na minha conversão no dia 23 de agosto de 1995 foi: vinde a mim, aprendei de mim, sou manso e humilde. E pela vergonha minha, ainda não aprendi ainda a ser manso e humilde como ele, ok? Vamos virar essa página minha de vergonha e vamos passar para outra agora. O Robson trouxe esse assunto, amado, e a gente nunca conversou sobre isso, tá? E eu entendo da parte do Senhor que Ele está movendo a igreja de Foz para que a gente volte a nossa atenção para as coisas que o Senhor está repetindo a nós. A primeira fala que eu tive na igreja aqui há algum tempo atrás foi exatamente esses textos de Filipenses, de Coríntios, de pensar a mesma coisa, falar a mesma coisa. Então penso que o Senhor está tornando a lembrar a nós dessa verdade, acerca que as coisas vão ter esse andamento de condução à igreja, e ela precisa ser fundamentada, eu tenho falado isso com vocês, ser fundamentada de uma forma que todos falem a mesma coisa, que todos pensem a mesma coisa, que a gente não tenha ideias diferenciadas acerca daquilo que o Evangelho quer fazer, primeiramente em nós e depois na igreja, que não vai andar se não for assim. E eu lembrei de algo que como eu falei com vocês uma vez, acerca de um homem que era bem instruído, conhecia, formado em toda a ciência e sabedoria humana, que é Moisés,
formado lá nos braços lá do ensino da Faraó, lá do pai dele, né? Adotivo, mas era. Foi bem ensinado. Quando esse cara volta para o Senhor, olhando para as coisas do povo dele, Deus toma ele e leva num ambiente aonde Deus mostra para ele a forma que ele queria que fizesse algo para Deus. E Deus vai e no final fala para ele, ó, faça tudo conforme o modelo. Não bota nada seu. Eu sei que você sabe, eu sei que você estudou, eu sei que você formou na melhor escola dessa época, mas faça conforme eu estou te mandando, faça conforme esse modelo que eu estou te dando. E o modelo dado a nós é Jesus, amado. Não tem outro. É olhar como é que ele fez, e eu disse para ele uma vez na casa dele, tão importante o que Jesus fez, é como é que ele fez. Não foi isso que eu te falei, Edson? A importância é tão quanto são semelhantes. Então, amado, o nosso conhecimento racional é um perigo, porque a gente sempre quer botar um jeitinho. E eu tenho bem mais de 20 anos que eu convivo com muitos pastores. Para mim, meu trabalho lá em Rondônia era atender esse pessoal e sempre tive essa pergunta em relação à forma de doutrina que a gente vive. Mas então, se a gente não se atentar, eu estou andando em unidade com o Fernandinho, daí a pouco a gente há uma divergência de entendimento e ele bota lá, Igreja do Fernandinho 1 e eu, Ailton 1, e daí vai só proliferando. Por causa a desunião faz isso, que é impossível ter um Deus só, um Jesus que morreu, uma Bíblia, e ter várias compreensões, não é poucas não, são muitas compreensões. O defeito não está lá, o defeito está em nós. E aí Jesus está trazendo para nós de novo esse mesmo assunto, essa mesma fala que o Robson trouxe para nós, nos alertando que a gente precisa de olhar para esse modelo. E o modelo é simples, não tem outra alternativa, é o Evangelho do Reino. Jesus não trouxe doutrina, trouxe ele como resposta para a raça humana. Então, essa é a essência do negócio. E a forma que ele fez é tão importante que a gente não precisa mudar nada. Como alguém disse aí, não vamos inventar a roda não, só vamos botar ela para girar de novo. Se ela parou, vamos fazer ela rodar. E nessa situação que foi me dada essa fala lá atrás, que nós conversamos sobre esse assunto, o complemento foi... Posso falar o complemento? Já estou com o remo na mão, deixa eu continuar. Eu li Mateus 6,21, que diz assim, aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Você ama mesmo a roupa do Senhor? Você ama o céu? Você quer ganhar essa virtude? Avalia. O que você dá mais valor? Jesus é que disse, aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Se você realmente está dentro desse negócio, se você está pensando a mesma coisa, está sentindo a mesma coisa, né? Avalie onde está o seu tesouro. E aí você vai saber onde está. A humildade que foi citada lá para... O Isaac citou lá. Foi nos passado lá nessa reunião de ontem, algo que vai ser colocado no grupo, amado. É a forma de ensino que a igreja daqui vai ser conduzida. Foi dado pelo presbitério lá e vamos dar continuidade, vamos passar para todos, vocês vão ter isso aí. Em princípio, já nos meios de comunicação que tem a igreja aqui. O segundo texto que eu li naquela época foi Mateus 13:44, que foi quando fala acerca do... Eu não estou nem abrindo a Bíblia, mas que já foi lido e para a gente dar uma adiantada. E eu gosto de falar também. O tesouro foi quando aquele homem foi num terreno e viu o tesouro. Ele foi abrir mão de tudo que tinha, vendeu tudo que tinha para comprar aquele terreno, não por causa do terreno, mas por causa do tesouro que estava nele. Você acha que isso é o seu tesouro? Você já viu ele? Você já entendeu essa verdade?
Então pode abrir tudo que você tem, pode abrir mão do seu conhecimento, abrir mão do seu achismo, daquilo que entende que é, e vamos alinhar dentro daquilo que Robson nos trouxe mais uma vez hoje, a nossa condução de vida, a nossa condução de entendimento acerca do reino, para que, tendo unidade, a igreja do Senhor seja ganhador. Amém? Edificar, eu li Mateus 7,24, falando acerca da edificação da casa na areia e a edificação na rocha. Citei naquela situação para vocês. O problema da casa cair foi porque quis construir no lugar que era mais fácil, em cima da areia, né? O primeiro problema que veio, jogou a casa no chão. Na rocha, a rocha é Jesus, vai te dar trabalho. Você cavar numa pedra não é fácil. Vai a calo na mão, vai gastar tempo, e é ruim de abrir uma pedra, mas se construir, quando vier a adversidade, vier os problemas, não vai cair, ela vai ficar firme. Assim é a certeza que nós temos, porque a palavra nos garante isso. Foi lido também Lucas 2, 40 e 41, falando que Jesus crescia na graça e no conhecimento. Se nós estamos olhando para o modelo, o que é que nós temos que buscar? Graça, e crescer nisso também. Foi dito isso lá atrás, o Senhor só está nos repetindo tudo isso que o Otto nos falou, mano. A catequese é a força daquilo que vai falando, e nós vamos introduzindo isso na nossa mente. Lá atrás teve um apóstolo, um profeta que leu lá 6:3 em Oséias, que nós devemos conhecer e prosseguir a conhecer a Jesus. Foi nos dado também isso naquela oportunidade, também apontando para nós, isso é uma coisa que vai ser diária, né? E por aí, então só lembrando a vocês que o Senhor está nos recordando dessas verdades, para a gente andar tudo na mesma toada, escutando a mesma trombeta, e a fala sendo uma só, para que a igreja daqui receba da parte do Senhor o crescimento que procede dele. Amém?